Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre reforços e assim, o Ronaldo que já deu algumas declarações, ele mesmo publicamente, afirmando que vão chegar 3 jogadores para o Cruzeiro nessa janela do meio do ano, que abre no dia 3 de julho, né? Então assim, já temos uma expectativa em relação a quais vão ser essas posições, ele falando sobre essa possibilidade, porém, na minha opinião, tem alguma necessidade de jogadores mais ofensivos, tá? Como, por exemplo, um reserva do Matheus Vital, na ponta esquerda, se sai o Bruno Rodrigues, não tem ninguém para jogar nessa função, sinceramente, não tem ninguém que jogue pelo lado esquerdo, na direita com Wesley jogando bem, indo, né? Mas ainda não perfeito, ainda tem o Stênio para o segundo tempo, o Nicão, mas mesmo assim eu vejo a necessidade de alguns pontas que não é debatido no Cruzeiro, essa necessidade de um reserva para o Matheus Vital, um jogador mais criativo, ou por exemplo de um ponta esquerda, e sim para posições que na minha opinião poderia até dar uma passada de pano e focar um pouco mais lá na frente, mas nesse vídeo aqui quero focar sobre um jogador, na minha opinião, excelente para um reserva e de imediato, né, no meio de campo, um ponta e também um zagueiro que poderiam chegar nessa metade do ano. Eu diria que nenhum desses aqui é loucura de se imaginar. Claro que nenhum seria fácil para chegar na metade do ano, e se você for analisar friamente para 2024, basicamente todos seriam viáveis, até por conta da questão contratual. Mas só antes de começarmos, você aí que assiste meu vídeo com mais frequência, conhece o canal, deixe seu like, se inscreva, ajudar a gente aqui a chegar a essa meta de likes nesse vídeo, que é de 200, porque quando eu falo que a nossa meta, vocês tendem a deixar mais likes, então você curtindo aqui vai me ajudar demais. Caso ainda não seja inscrito, sugiro aqui para se inscrever, para receber mais conteúdos como esse, que eu vou muito além só de passar uma informação, né, um negócio muito robótico. Trago aqui uma pesquisa em relação à análise de jogadores que poderiam ser interessantes para o elenco do Cruzeiro, com um pouco mais de criatividade, né? Até porque para gravar 3 vídeos aqui por dia para o YouTube para vocês, tem que ser bastante criativo, como disse meu irmão ali agora há pouco para mim, mas quero trazer aqui então essa lista para vocês, beleza? Vou deixar também nosso canal de cortes do Cruzeiro News, onde postamos um vídeo por lá por dia, tá? Inclusive tem que preparar o cortes aí para essa semana para vocês, mas se inscreve lá, sempre bom também ter um canal reserva aqui no YouTube. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado da Betsul destacando os jogos da Copa Libertadores, né? Nessa terça e quarta-feira, que eu vou deixar em destaque para vocês, os jogos dos times brasileiros que vão jogar fora de casa e com excelentes cotações. Por exemplo, Palmeiras e Cerro Porteño e Palmeiras, né? Uma vitória do Palmeiras fora de casa, pagando muito bem, 1,75 a cada real apostado nesse grupo C da Libertadores. O Cerro Porteño que é do Eduardo Brock, né? Tinha até esquecido disso. Enfim, vitória do Palmeiras pagando muito bem, mas ali, ó, tem também outros jogos, igual o Flamengo fora de casa contra o Nublense, boa cotação também nesse jogo, igual eu deixei em destaque aqui para vocês. Além também de outros jogos, igual o Boca Juniors fora de casa contra o Deportivo Pereira, boa cotação também, o Boca Juniors que não vive uma boa fase, então para você começar a apostar com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, o link da Betsul vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então essa entrevista do Ronaldo para alguns programas, né, algumas rádios, como por exemplo a Itatiaia, que tem um pouco mais de 2 semanas, 3 semanas, depois daquele compromisso contra o Fluminense na quarta-feira no Mineirão. O Ronaldo que esteve no Mineirão, né, no estádio, e que falou assim, que o Cruzeiro iria mirar a contratação de 3 jogadores para essa janela, 2 jogadores para a defesa e também um volante. Aquela questão que eu fico meio assim, na minha opinião, não faz sentido nenhum, nem 2 jogadores para a defesa e nenhum volante, se você não for contratar nenhum centroavante ou nenhuma opção de atacante ou meia de criação. Por que, Gustavo? Mas não faz sentido buscar um volante depois da saída do Richard e também mais 2 jogadores para a defesa? Olha, o Cruzeiro para a zaga, já temos o Reinaldo na esquerda como reserva e o Castan como titular. Na direita já temos o Oliveira e também o Neres como titular. Você acha que é mais prioridade buscar um jogador para essa função do que um reserva para o Bruno Rodrigues que não tem ninguém na ponta esquerda? Então essa é justamente, acho que pode ser até uma entrevista para despertar um pouco, dispersar os clubes de posições que o Cruzeiro também estão buscando. Não sei, porque não faz sentido, na minha opinião, o Cruzeiro não buscar nenhum meia de criação ou nenhum ponta esquerda. Vamos supor que é 2 jogadores para a defesa, um lateral esquerdo e um zagueiro. O lateral esquerdo já temos o Marlon e o Kaique. Tudo bem, o Kaique pode ser vendido no meio do ano, aí sim faria sentido. Caso contrário, já temos 2 jogadores para a função. A zaga eu já expliquei, e na lateral direita já temos o William como titular absoluto, e o Igor Formiga para entrar no segundo tempo. Mesmo que, igual, eu não sou muito fã do Igor Formiga, acho que ele não está pronto para jogar no Cruzeiro, mas temos ainda o Gasolina. Enquanto o Formiga vai se adaptando, o Gasolina vai voltar em breve, em agosto ali, já vai estar à disposição do Cruzeiro. Então já temos 3 opções para esse setor.
Volante. O Cruzeiro no jogo de ontem, né, contra o Cuiabá, foi um show de volantes, né? Neto Moura, Felipe Machado, Ramiro, Alisson. Cara, não precisa de mais jogadores para defender não, viu? Até porque eu colocaria num esquema ali, ó, sinceramente, um meio de campo com... o Alisson mais avançado, sabe? Quando não tem à disposição o Matheus Vital, porque não tem jogadores de criação. Até o Neto Moura, que fazia muito bem esse papel na Série B do ano passado, esse ano está, na minha opinião, muito abaixo do que era de se esperar. Então, não temos opções para um reserva do Vital, não temos uma opção para a ponta esquerda no lugar do Bruno Rodrigues e até mesmo para a ponta direita. Sinto essa necessidade muito grande, ainda mais porque o Daniel Júnior, que pode fazer essas duas funções, nem sequer tem entrado em campo. Então, tem sim essa necessidade, na minha opinião, de reforços tanto no meio de campo quanto também na ponta esquerda / ponta direita, seja qual for. Bom, então vamos lá. Quero falar aqui sobre quem eu acho que seriam algumas boas opções. Não tem conversas, não é que eu tô falando que esse jogador vai vir pro Cruzeiro, não. É só o que eu acho que seria uma boa opção. Para o meio de campo seria o Léo Cittadini, do Atlético Paranaense, para ser um reserva, por exemplo, do Matheus Vital. Jogadores que até mesmo têm características parecidas, tá? O Léo Cittadini tem 29 anos, já teve momentos muito bons pelo Atlético Paranaense, quando inclusive foi campeão da Sul-Americana, Copa do Brasil, jogando como titular, mas especificamente desde o ano passado para cá, não tem jogado. Para você ter uma ideia, se você for pegar 2022 inteiro e até a metade desse ano, ele não jogou nem 40 partidas nesse período, né? Muito diferente de alguns anos atrás, onde em 2021 ele jogou 53 jogos, possivelmente mais do que ele vai jogar em 2 anos pelo Atlético Paranaense. Então, não vive uma boa fase e está meio para escanteio, né? No atual time do Furacão. Ele que tem contrato também se encerrando em dezembro de 2023 e nessa atual temporada tem apenas 10 jogos, sendo 2 apenas na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, nem seria difícil o Atlético Paranaense liberar o jogador, porque não tem tido espaço e também vai ficar pagando salário por mais 6 meses para o atleta. De qualquer forma, poderia vir a ser uma opção, por exemplo, para 2024, caso não haja essa liberação. Por que eu traria o jogador? Não é um atleta que chegaria para ser o titular, mas para complemento de elenco, sinceramente, acho que seria uma ótima opção, tá? No mercado, atleta que tem aí seus 29 anos de idade, igual eu disse para vocês, surgiu bem jovem aí no Atlético Paranaense, ele está na equipe basicamente desde 2019, quando era uma das promessas ainda, né? 24 a 25 anos, depois de várias passagens pelo Santos, pela Ponte Preta, onde pelo Santos ele sempre foi uma promessa e jogou muito em número de quantidades pelo Santos, foram quase 70 jogos, mas não conseguiu atuar com tanta frequência assim para ser um titular absoluto até chegar no Atlético Paranaense em 2019, onde ele jogou 33 partidas, 6 gols e 1 assistência. 2020 também foi muito bem, 46 jogos, 7 gols e 2 passes. Não é um jogador que vai fazer muitos gols, tá? Se você for pegar, o ano mais artilheiro dele foi 2019 e 2020, que ele jogava até mesmo mais avançado, atrás apenas do Pablo, né, um meia extensivo. 2021, né, onde ele jogou 53 partidas, marcou apenas um gol por ano, que foi o que ele mais jogou, né? 2022 ele jogou 10 jogos só na Série A, né? Você vê que ele não tá tendo espaço no Atlético. E 2021 eu deixei uma nota média de 6.70 na Série A daquele ano. Foram aí 29 partidas, 17 como titular, não marcou nenhum gol e deu uma assistência apenas na Série A. Então dá pra ver que ele não é um atleta que é titular absoluto. E até por conta disso, na minha opinião, não seria um peso. Por exemplo, se ele chegasse e seria um reserva, por exemplo, para jogar com frequência, mas ser um reserva do Matheus Vital, ou seja, quem for nessa função de meio de campo. Você concorda comigo? Discorda? Acha ele um bom jogador? Quero que deixe aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários. Bom, outro nome aqui pro Cruzeiro, que na minha opinião seria uma ótima opção, é a respeito do Luiz Fernando. Já trouxe o vídeo aqui dele no canal, ponta que pertence ao Atlético Goianiense e que seria, na minha opinião, uma ótima alternativa para ponta. Tanto na ponta esquerda, que aí seria um reserva do Bruno Rodrigues, ou, por exemplo, na ponta direita, porque o Luiz Fernando pode jogar nessas duas funções. Jogador que tem 26 anos de idade e que, para falar a verdade, esse ano na sua carreira está sendo muito bom nesse início pelo Atlético Goianiense, contando os jogos da Série B e também do Campeonato Estadual, além do ano passado jogando a Série A pelo Atlético, onde no ano foram 39 jogos, 5 gols e 7 assistências, vindo do Botafogo, né? Ele estava no Botafogo até março do ano passado, onde havia feito mais 12 jogos e 2 assistências. Se você for pegar, ele surge desde muito novo, ele estava ali com 18, 20 anos de idade, né? Quando surge no Atlético Goianiense, joga Série A, Série B pela equipe, Série A de 2017 muito bem, 9 gols em 42 jogos na temporada. Foi mais uma opção para ser um reserva, né? Ali na Série A, onde pelo Grêmio também não teve uma passagem brilhante, mas sempre jogou com frequência. No total, foram aí 50 partidas, 6 gols
gols, ou 6 assistências e 3 gols pela equipe do Grêmio, até voltar para o Botafogo, terminar o contrato e agora retornou ao Atlético Goianiense. A questão é a seguinte, eu não acredito que seria tão viável essa sua liberação. Primeiro, o contrato dele com o Atlético é longo. Segundo, o time vai buscar o acesso para a Série A. Acho que é o time que tem condições tranquilamente para conseguir esse retorno e não deve abrir fácil a mão dos seus jogadores, até porque, apesar do Cruzeiro ter uma boa ligação com o Atlético Goianiense, né, já comprou recentemente o Oliveira na atual gestão, na passada também comprou o Vitor Leque, então tem uma boa relação. Só que abrir mão do principal jogador, na minha opinião, não faria sentido, seria uma alternativa para o ano que vem. Então é meio que uma opção de reforço, mas um pouco inútil, porque é para a janela do meio do ano. Se o Cruzeiro não quiser pagar 5, 6 milhões, na minha opinião, não teria negócio. Até porque tem certeza que ele vale aí nessa casa. Difícil você ver um ponta 25, 26 anos valer menos do que isso no futebol brasileiro. Então só se o Ronaldo abrir os cofres, mas não seria uma alternativa tão viável agora para o meio do ano. Quem sabe para o ano que vem, mas aí não ficaria muito justo, né? Porque nesse vídeo aqui seria jogadores mais para metade do ano. E quero saber se você concorda comigo, discorda. O que acha do Luiz Fernando? Acho que seria uma ótima alternativa. Jogador que tem vivido uma fase muito boa e que tem muita experiência na Série A, apesar, né, desse ano de estar jogando a Série B. E bom, para terminar aqui com vocês, para ser um pouco justo também, né, em relação ao que o Ronaldo disse, que seria 2 jogadores para defesa e um volante. Quero falar aqui sobre o Zé Ivaldo, jogador que tem 26 anos de idade e que pode sim ser uma alternativa para o meio do ano, só que seria um pouco complicado. Por quê? O impasse dele com a renovação de contrato com o Atlético Paranaense ainda está ocorrendo. Apesar disso, ele tem jogado com uma certa frequência. Não é à toa que nesse ano já foram 20 partidas pelo Furacão, 2 gols marcados até aqui. A grande questão é que, apesar dele estar nessa reta final de contrato, já pode assinar um pré-contrato no mês de junho. O Atlético não liberaria ele se não tivesse uma compensação financeira nesse meio do ano, sabe? Então, a questão que eu fico pensando é o seguinte: o Cruzeiro ofereceu 4 milhões pelo Tinga. Então, essa transferência não deu certo. O Cruzeiro vai ter algumas vendas nesse meio do ano, vai receber um valor ou outro ali. E assim, pode sim desembolsar um dinheiro, um valor razoável para trazer atletas. Se você pega esses 4 milhões e oferece para o Atlético Paranaense para liberar o atleta, porque, por exemplo, se o Atlético Paranaense tiver certeza que o Zé Ivaldo não vai renovar, é melhor eles perder o atleta de graça e ficar ele com mais 5, 6 meses no clube, ou aceitar 4, 5 bilhões de reais e ter essa liberação, além do Cruzeiro manter, né, uma boa relação com o clube, né, que emprestou alguns jogadores recentemente, que eu acho que seria sim a melhor forma. Não sei se o Atlético faria, porque tem uma condição muito boa, né, 4, 5 milhões a mais, o Atlético não faria muita diferença, mas não sei, acho que poderia ser um impasse bom para ficar pelo menos um pano quente ali nessa história, porque o Zé Ivaldo claramente tem interesse de jogar no Cruzeiro novamente. Ele fez uma Série B muito boa ano passado, 33 partidas, 1 gol e 3 assistências. Nesse lado que ele joga, na teoria seria o Oliveira, né? Mas não ficaria surpreso se ele pudesse jogar também pelo lado esquerdo, ou até mesmo ser uma opção ali, não sei, num esquema de 3 zagueiros, que eu não acho que seja a necessidade nesse momento. Mas quando você perde, por exemplo, um meio ofensivo, eu não acho que seria loucura jogar com 3 defensores. Por quê, Gustavo? Vamos supor, o Cruzeiro teria o Zé Ivaldo e sem o Matheus Vital, igual foi contra a partida contra o Cuiabá. Você faz um esquema de 3 zagueiros, na esquerda o Castan, central o Oliveira e na direita o Zé Ivaldo. Ótimas opções para jogar, né, pelo lado direito e esquerdo, com os 2 zagueiros, excelentes os lançamentos cruzados, tendo nas laterais o William e o Marlon com mais liberdade. No meio de campo, como não vai ter ninguém para criar, teria 2 jogadores mais defensivos. Quem? Tanto faz, poderia ser o Alisson e o Ramiro e o Machado. Eu colocaria o Alisson e o Machado ou o Ramiro, tá? Para ter um pouco mais de criação e defesa. Lá na frente não teria o meia, e sim os três atacantes. Ainda assim o Gilberto, na esquerda o Bruno Rodrigues, e poderia ter ali, por exemplo, no caso o Nicão, né? Ou o Wesley, no caso na ponta direita, se eu não estiver enganado, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso aí. Então seria esse esquema, igual o Cruzeiro fez, por exemplo, na Série B do ano passado. Jogava ali, no caso, com 3 atacantes na frente, os 2 laterais, só 2 meio-campistas, não tinha um meia de criação, não tinha um camisa 10 no ano passado, e até por isso o Pesolano, depois da lesão do João Paulo, fixa mesmo o time com 3 defensores. Eu acho que poderia ser uma alternativa em algum dos jogos. Mas é claro, um time do tamanho do Cruzeiro, que não está numa situação financeira boa, mas tem sim capacidade de investimento, tem sim que ter um reserva para o Vital, tem sim que ter uma alternativa na ponta esquerda e também, né, se precisar, num jogo mais complicado, fazer um esquema de 3 zagueiros, que com certeza o Pepa pode sim
fazer essa possibilidade. Quero saber a sua opinião, se você concorda comigo, discorda. Nem sei quantos minutos deve estar esse vídeo aqui, deve estar bem longo, mas até meio que foi um desabafo em relação a reforços que eu acho e necessidade que o Cruzeiro precisa. É claro que não vai ganhar todo jogo, não vai ser um time impecável que vai ficar ganhando todo mundo e manter a terceira, quarta colocação, mas pela próxima sequência de jogos vai ser uma sequência de aprendizados, que sem dúvidas o Cruzeiro vai deixar alguns espaços ali, né, que vai sim ser preenchido por reforços no meio do ano. Vale lembrar também que essa necessidade de um jogador para marcação, eu não ficaria nada surpreso se o Cruzeiro reintegrasse o Pedro Castro, até porque ele jogou bem lá nos Emirados e vai ser sim avaliado junto com a direção do Pepa, com a saída do Richard, um jogador para marcação também, não ficaria nada surpreso se ele fosse reintegrado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ajudar a gente a chegar a essa marca de 40 mil inscritos, que eu conto com a ajuda de cada um de vocês. O link da Betsu para você começar a apostar com as melhores cotações vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E deixa aqui também perguntas, né, dúvidas que você tem, sugestões, porque eu quero fazer um quadro aqui no canal também respondendo algumas perguntas de vocês. Quem comentar aqui, comenta, deixa o seu nome, a sua cidade e a pergunta com respeito, né? Se alguma dúvida interessante, com certeza, tá? Eu vou responder vocês. Então, valeu demais.